o sistema de segurança da pessoa que você está tentando acessar tem que estar, assim, meio zoado, tá? Se for um sistema de segurança que tenha o mínimo possível de qualidade, vocês não vão conseguir acessar, não. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas mais para frente a gente vai falar para vocês. Por exemplo, para o Kali não conseguir quebrar a tua senha, é só você pôr um arroba. 2, então, é um espetáculo. Mas você pôr um, já vai dar bastante dificuldade. Por quê? Porque o arroba é um caractere especial na tabela ESC. Ele fica lá nas últimas posições. E quando ele vai tentando descobrir a senha, ele vai tentando conectar na rede com todos possíveis. Ele faz assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A1, A2, até chegar uma hora. Se você coloca uma senha, por isso que a gente sempre fala, não colocar senha web, não colocar senha só com número. Porque senha só com número, ele vai quebrar rapidinho, questão de segundos. Mas ele faz isso em milhões de vezes por segundo, tá? Só que, por exemplo, você coloca o arroba no meio da sua senha, por exemplo, o arroba é uma das últimas, e ele não sabe, não é que ele faz assim, ó, vou testar 1, 2, 3, 4, ele não sabe nem quantidade, ele vai tentando um por um, todas as possibilidades possíveis. Então, quanto mais forte for sua senha, mais difícil ou mais complexo de ser invadido. Não é tão simples assim. Às vezes as pessoas acham que é só instalar o Kali, rodar lá o keylogger dele lá e ele vai pegar. Não é assim, não. Se a pessoa tiver... Por exemplo, eu tenho um roteador aqui que a minha senha é só números. Mas ele, se a pessoa conectar nele, vai passar raiva. É o roteador da Zizito. Então, cara, se rodar em 2 segundos, o Kali descobre a senha. Mas não vai fazer muita coisa. Tá? Então, uma dica, coloquem um caractere especial, por exemplo, arroba, ele vai demorar mais, tá? Bom, vamos lá dar o boot nele para ver ele funcionando? Então, para inicializar ele é normal, igual um sistema. Para baixar a ISO, vocês vão lá no site, né? Lá no site do Kali, já a gente abre ele, tá? E aí tem a opção aqui, ó, instalação gráfica. Vamos lá. Habilitei a instalação gráfica. Ele vai começar a carregar. Começar a montar. Hoje eu estava dando aula de instalação do Windows 10 e eu estava comentando com os alunos quanto que o 10 demora, né, para fazer essa instalação. O Linux demora para fazer a montagem, mas não é nem perto do que o 10 demora. Vamos escolher português, né? Geralmente a gente trabalha, principalmente no Kali, em inglês, tá? Porque os comandos são todos em inglês, então é mais simples. Mas vamos para o português aqui. Escolhe Brasil, né? Lógico. Português brasileiro, meu teclado. Ele vai tentar detectar meu hardware. Hoje nós vamos fazer a instalação simples. Só para vocês verem o quanto que é fácil. Outra coisa, não sei se eu já devo falar isso para vocês daqui a pouco. Mas o Kali, tá, pessoal? Ele não é um sistema indicado para instalar num desktop e usar, tá? Por quê? Pessoal, ele não vai funcionar? Vai, normal. Mas eu sempre faço a analogia do trator. Você pode pegar o trator, a rodovia com o trator? Pode, mas não deve, né? Ele não foi feito para aquilo. O Kali, o legal dele é você rodar no ambiente virtual. Por quê? Porque do mesmo jeito, vamos supor, vocês são usuários ainda inexperientes do Linux. Do mesmo jeito que você vai pegar o Kali e você vai ter um monte de ferramenta de ataque, você vai abrir um monte de porta. Então, você pode estar sendo atacado também. Tem tudo isso, tá? Não é só alegria, não. Bom, ele vai carregar ali. Não é saber fazer isso aí, não. Oi, Felipe. Na minha cidade é pequenininha, ninguém deve saber fazer essas coisas aí, não. Ah, pode ser. Mas assim, se você instalou o Kali e você está usando a rede, não é só a sua cidade que vai saber que você está ali, né? Se você está conectado. Se você está conectado à internet, o mundo inteiro. Você libera seu IP para o mundo inteiro. Tá? Bom, configuração. Aí a configuração da rede, você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou deixar Kali mesmo, vou continuar. Nome de domínio. Se você tiver um domínio de rede, no nosso caso aqui não tem, mas se você tiver, você pode pôr ali, né? Vai continuar com o nome do usuário, o aula, usuário para conta. Você pode pôr outro, tá? Mas eu não gosto, eu acabo colocando o mesmo. A senha, uma senha bem difícil.
1, 2, 3. É, pra você não esquecer. Quem te falou que é 1, 2, 3? Pode ser 4, 5, 6 também. ABC, tá? Bom, configuração do relógio. Vou pôr São Paulo só em sinal de protesto, mas qualquer um dá certo. E aí ele vai começar a detectar os discos, tá? Para que vocês não se percam, eu não vou pôr a instalação avançada, não, porque senão ela é meio chata dentro do Kali, tá? Vou pôr a instalação comum. E vai começar o tipo, para particionar, ele é meio chato, tá? Vamos colocar assistido, porque ele faz sozinho. E aí depois ele vai reconhecer, vou dar continuar. Pode dar continuar aqui também. Aí ele vai montar a partição do jeito que eu quero. Posso finalizar o desfazer, vou continuar. Deseja escrever? Sim. Senão ele volta lá para o começo, se você não lembrar também disso, tá? E aí agora ele começa a instalar o meu sistema. Acho que aqui ele vai demorar um pouquinho. Bom, então vamos lá. Então vocês viram aí a parte da instalação. Pessoal, dá para instalar fora a opção gráfica? Dá tranquilamente. Você pode ir lá, tem a opção avançada que você nem instala a parte gráfica. Tem uma galera que ela é mais roots, assim, ela é mais das antigas, né? Então ela gosta, o pessoal gosta de instalar interface de texto, tá? Mas é loucura, é muito difícil. Desculpa, interface terminal. É de texto, não. E aí é muito mais complicado, tá? Então, geralmente não. Geralmente instala na opção gráfica. Quando o cara, geralmente, vocês vão ver, tem um seriado que chama Mr. Robot. Não sei se vocês já assistiram. É de uns hackers e tal. Eles usam o Kali. Dá pra ver lá que eles usam o Kali. É bem bacana. Principalmente para entender, né? Então, aí, para selecionar a língua. Então, o Kali, ele é uma solução. Ele é baseado no Debian e ele foi criado por uma empresa de segurança, tá? Então, o intuito principal e primeiro do Kali foi criar uma metodologia, tá? Que fosse voltada para a área de segurança. Então, eles faziam. Quando foi criado, o intuito inicial era para segurança de redes, tá? Só que aí você deixa essas coisas na mão de hacker, eles também, nós temos que lembrar que as ferramentas são todas livres, tá? E por a ferramenta ser livre, você consegue desenvolver melhor as coisas dentro dele, tá? E, igual eu falei para vocês, o conceito de liberdade é o conceito de você pegar aquele código-fonte e poder alterá-lo, né? Bom, como baixar o Kali? Deixa eu ver se o meu Google tá fechado, mas vamos abrir ele aqui. Vai lá na internet. É só você digitar aqui, ó. Aqui digita Kali Linux Download. Aí, ó, ele já vai pro site do Kali. O site do Kali, ele é bem pobre, tá? Assim, de design. Aí, ó, vocês vão notar que ele é bem simplesinho. E aqui tem as opções, tá? Tem algumas distribuições. Se você já quiser baixar a máquina pronta, ele deixa, tá? Ele não tem esse problema, você pode baixar. Tem... o que vocês vão entender também, quer ver? Tem a questão... É que aqui ele já está traduzido. Mas tem uns treinamentos, teste pen teste, ó, tá? Mas a hora que você vai fazer é tudo em inglês, tá, pessoal? Não vai pensando que é em português, não. Mas tem umas coisas bacanas aqui, sim, que são da própria comunidade. O Kali, assim como as outras versões, ele te dá a opção de você baixar direto, né? Então, você pode baixar ali direto, ou então você ir pegando, né, os torrents e baixando por ali também. Bom, esses são os requisitos mínimos para a instalação do Kali. E aí é o seguinte, pessoal, todas as vezes que vocês virem o termo requisitos mínimos, é o mínimo que você tem para instalar. Então, Existe. um pouco melhor, tá? Então, procure ali ter uma qualidade de máquina um pouco melhor. Quer dizer, com esse requisito, ele instala, mas vai rodar capenga, tá? Aliás, uma máquina essa aí é bem antiguinha, né?
Ele permite a instalação em x86 e x64. As versões novas do Kali, ela só tem x64, tá? Lembrando, x86 quer dizer 32 bits, tá? x64, 64 bits. Com umas aulas vocês vão entender melhor isso aí, tá? Essa é a sua interface terminal e dá para perceber que ela é bem similar às outras. Aliás, o Linux, a interface terminal delas é bem parecida. Igual eu falei para vocês, quem quiser conhecer um pouco mais do Kali, um pouco mais sobre hacker, como funciona isso aí, vocês podem assistir o seriado Mr. Robot, que ele mostra como funciona, né? Como é que eles usam esses sistemas para poder hackear as coisas, para poder usar as ferramentas de pen test principalmente, tá? Bom, vamos lá ver quantas anda a nossa instalação. Aí, ó, aqui é o serviço de proxy, né? Se você tiver algum proxy de uso. O proxy, pessoal, tem que tomar bastante cuidado, que você pode usar de outra máquina. Eu posso pôr um proxy aqui. Como é que eu faço para achar um proxy? Eu venho aqui, ó, no nosso querido Google. Ó, tem uma opção, você digita aqui, ó, proxy servers. Vamos pegar um legal aqui, ó. Vamos pegar um brasileiro. Só que se você usar o proxy, você deixa uma porta aberta, não é? Exatamente. Tem a parte boa e a parte ruim. Por exemplo, o proxy, você vai usar uma outra máquina. Você está usando uma máquina hospedeira, né? Então, vamos supor, eu quero usar esse número de proxy aqui de uma máquina lá do Ceará, uma máquina anônima. Qual é o primeiro pensamento nosso? Bom, eu vou pôr um número de proxy ali, vou usar uma outra máquina e ninguém vai saber que sou eu. Não é bem assim, tá, pessoal? A pessoa que você está lá acessando, ela está na sua máquina também, tá? Então, é uma via de mão dupla, tá? Então não pensem que eu estou usando um servidor proxy, eu estou tranquilão, ninguém vai me pegar. Não é assim não, tá? Igual o Gabriel falou, a porta fica aberta e aí vai saber quem vai conseguir acessar a sua máquina. Eu não gosto de usar. E outra, a conexão fica mais lenta, tá? Porque o ping é diferente. Ele vai até lá naquela máquina, igual eu falei ali, tá lá no Ceará, daquela máquina ela vai acessar a rede. Na verdade, ainda vai, ó. O caminho vai fazer assim, ó. Seu computador ou sua residência, lá no Ceará, Ceará, internet, Ceará, Ceará, sua casa de novo. Então ele tem que fazer um caminho a mais. Isso torna a sua conexão mais lenta, é evidente, tá? Ele vai configurar agora o apt aqui, que é o de instalação, né? O apt-get, se você quiser instalar alguma coisa, mas geralmente no Kali a gente não instala nada, tá? Ele já vem com as ferramentas que nós precisamos para nosso uso. Vamos lá. O duro de ficar conectado à internet é isso, ele vai querer pegar os pacotes, ó. Vamos ver se ele vai começar a atualizar. Acho que ele vai já começar a baixar. Não, não vai. Não vai sim. Bom, vamos fazer o seguinte. Enquanto ele tá ali, agora ele não vai me perguntar nada, ele vai baixar as coisas, tá? Enquanto ele vai baixando, vamos para o nosso primeiro exercício do dia. Bom, eu vou dar 15 minutinhos para vocês, só para vocês responderem isso aqui. Vai lá, pessoal, rapidão.
Professor, é pra citar quantos exemplos na 4? 4. Ah, 2 tá bom. Rapidinho.
Professor, tem emulador de computador para celular? Como assim você fala? Você quer Emulador. rodar o, Tem... você quer rodar o É, Android no computador? não, rodar o computador no Android. Pô, até dá, mas dá um trampo. Tem um software que ele é tipo o VMware mesmo. Aí você virtualiza, mas dá um trampo para rodar e o celular, ele não tem a mesma potência de um computador, né? Então aí ele não aguenta. Trava muito. Uma vez eu consegui. E você também consegue instalar o próprio sistema no celular. Uma vez eu Ô, louco. instalei. Uma vez eu peguei um. Faz bastante tempo já. Eu tinha um celular que tava muito ruim já tava capenga. Acho que foi 2000. Logo que eu entrei na escola. Acho que foi 2012, mais ou menos. Eu instalei o 95 no celular. 95 ou 98. Ficou legal pra caramba, mas depois ele quebrou. Eu nunca mais tive curiosidade de fazer isso. E eu tinha Eu um queria vídeo colocar, também. Oi? queria colocar o Kali no meu celular. Ah, mas aí, pô, só que é o seguinte, tem que lembrar que os programas do seu celular são para Android, né? Por exemplo, você ia ficar sem WhatsApp, sem um monte de coisa. Mas WhatsApp para Web? isso, ao invés do Kali, né? Mas você teria que ter o WhatsApp rodando em algum lugar para você fazer a autenticação, né? O WhatsApp É. Web, ele só serve se você estiver conectado. Se o seu celular não estiver conectado, você não consegue usar ele. Mas tem uma versão que chama Ubuntu Touch. Ela é boa, ela é para celular. E já tem alguns programas para ele já. Bom, Ah, vamos lá, galera. Então, ó, esse aqui, ó, ele vai selecionar o que você quer iniciar ah, como parte gráfica. Vou colocar o XFC do Kali, que é o padrão. Mas, ó, por exemplo, esse é um KDE, e o Gnome é um KDE também. Eu vou instalar só a primeira para tentar ser rápido. Mas aquela primeira parte lá que eu escolhi era a parte gráfica. Até dá para escolher mais que uma, mas não compensa, ele fica muito lentão. Agora ele está selecionando e instalando ali o software do KDE. Então, ó, aí ele vai continuar a carregar. O único problema, igual eu falei para vocês, o único problema de estar com internet é você ah, ele ir carregando as atualizações, tá? Então, ele vai carregando as atualizações conforme você vai fazendo aí. Bom, agora vai demorar, ele tá fazendo download. Eu vou voltar lá para quem não terminou ainda, tá? Quem já terminou, só aguardar um pouquinho. Vou pular de novo os exercícios para quem não terminou.
Vamos lá, vamos ver se ele termina. Bom, eu acho que ele vai carregar uma outra instalação ainda depois dessa. Vamos ver se ele vai. Eu queria mostrar para vocês também um outro, aí já é mais uma outra distribuição, chama Kurumin. Deixa eu esperar ver se ele vai passar para outra coisa, que a coisa a gente já começa a falar do Kurumin e põe para carregar. Ele estava baixando ainda, né? Agora ele vai instalar. Olha lá, vamos ver se ele vai mais rápido, né? Tá descompactando. Agora vai mais rapidinho. Agora ele achou aquela quantidade de arquivos, né? Aqueles pacotes, e agora ele está instalando. Bom, enquanto ele vai, ele demora um pouco. Vamos tentar achar o Kurumin. Kurumin, gente, é um sistema operacional base Linux também. E aí, ele é muito bacana, só que tem um problema. O Kurumin, ele não, ele não tem atualização mais, né? Por quê? Porque é, é, o Kurumin, ele era quem foi que criou ele, que desenvolveu ele, foi o professor Carlos Morimoto, da Universidade Federal de trabalhar com tecnologia. Ele é um dos maiores escritores desse país, tá? E ele fez esse sistema operacional aqui, ó. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho do Kurumin, né? Esse é o criador, professor Carlos Morimoto. Tem diversos livros, se você procurar ainda tem. Ele tinha um site que chamava Guia do Hardware. Hoje tem um similar, que é o Clube do Hardware, se eu não estou enganado. E esse Clube do Hardware é de outra pessoa, tá? É do Gabriel Torres, que também escreve livros fantásticos. Tem livros de redes, tem uns assuntos de redes lá muito legal. Mas o professor Carlos Morimoto, ele é muito bom na área da tecnologia, tá? E ele criou esse sistema operacional praticamente sozinho. Bom, vou pôr aqui para instalar o Kurumin. Vocês vão ver que ele é bem levinho, enquanto o nosso querido Kali está lá se matando para baixar as coisas. O Kurumin vai bem rápido. O que eu mais amo no Kurumin, né? Ele é muito rápido de instalação e ele é muito rápido de uso. Só que o que aconteceu? Como o Kurumin não teve suporte mais, não tem mais atualização, é, é, ele, por exemplo, nem o navegador abre direito, tá? Então, tem muito disso também. Dentro do Kurumin, por ele ter essa parte de não ser atualizado há bastante, faz muitos anos, tá, pessoal, que ele não é atualizado, tá? Então, por isso ele não, nem essa... Oi, Quando ele foi diga. lançado. Então, por isso que ele, como ele não tem atualização, ele não melhorou em nada, tá? Mas ele é bem rapidinho, ele é bem bonitinho de usar. E ele foi uma das primeiras distribuições Linux que eu usei. Vamos pôr ele para instalar. Ele é bem simplesinho. Escolhe o seu idioma, em avançar, seu estado ali, né? Brasil, avançar. Seu teclado, padrão ABNT2.
Aí ele vai pedir o particionamento. Vamos usar assistido também, para a gente não se complicar. Você pode fazer o manual, mas assistido é bem mais rápido, ele já vai particionar para você. Bom, o nome normal, vamos pôr o mesmo nome que nós usamos no outro, né? Aula. Eu não preciso pôr o mesmo nome aqui, tá? Eu vou pôr só por questão para ser mais rápido. E a gente avança na instalação. Pronto, clicou em instalar, ele já vai instalar para você. É bem rápido, tá? Bom, então, ele foi desenvolvido, o Kurumin, então, lá dentro da faculdade, né? Então, foi lá em 2002, ele teve algumas atualizações. A melhor distribuição de todas é a 7. Essa que nós estamos instalando é a 8, é a última, tá? Mas a 7 é a melhor, mais estável. Só que hoje, né, igual eu falei para vocês, hoje, devido a esses problemas técnicos, ela não instala mais, tá? As características, ele é um sistema, ele é base Debian, então ele tem as características, de uso que são um pouco diferentes, tá? Então, ele é bem leve, igual eu falei para vocês, e bom de uso. Olha ali, ó. Tem essas são as versões, tá? E tem a 7, faltou a 8 e a 8.2, que foi a última. Essa que nós estamos instalando é a 8.2R, que é a última versão. E Curumim, significado da palavra, quer dizer criança em Tupi-Guarani, tá? Bom, vamos lá ver se ele já instalou. Ele é muito rápido, mas não tão rápido assim. Copiando os arquivos. Bom, deixa eu ver se tem o site ainda, para a gente poder acessar lá para eu mostrar para vocês. Então, ele era dono desse site aqui. Acho que nem o site ele não mantém mais. Já vai para o Clube do Hardware. Aqui, ele vendeu o direito. Não, mas não é mais ele que escreve, tá? Tá, virou esse site aqui. O logo é o mesmo ainda, mas não é mais ele que escreve. Foi vendido esse site aqui. Bom, quando você abre um site de hardware, ele tem um monte de propaganda assim, não quer dizer que ele seja muito bacana, né? Mas quando era do professor Carlos Morimoto, tinha muita coisa ali. Hoje é mais um site de testes mesmo, e deixou esse beta tester, ele deixa um pouco a desejar em algumas coisas, né? Tá, mas tem aqui algumas coisinhas legais. Só não tem mais, né, as coisas que tinha antigamente. E tem um outro, deixa eu mostrar o clube do hardware, né? Esse não tem nada a ver com o professor Carlos Morimoto. Esse aqui continua sendo do professor Gabriel Torres, tá? São duas pessoas totalmente diferentes. Esse aqui tem várias matérias legais, só que esse aqui é meio raspa-bit, tá, pessoal? Esse aqui tem algumas matérias aqui que são bem complexas de se entender. Você pode ser moderador, eu já fui há um tempo atrás, quando eu tinha mais tempo. Eu já fui moderador desse site aqui, mas depois, se você vai parando de responder as pessoas, eles te cortam. Então, hoje não tenho tempo hábil para isso, tá? Isso é muito interessante ajudar as pessoas, é bem legal, mas é falta de tempo mesmo. Eu lembro quando uma vez eu ensinei a instalar driver aqui. Bom, vamos ver como é que tá as nossas instalações. Do Kurumin tá quase terminando. E do Kali também. Capaz do Kurumin terminar antes ainda. 63 já. Quando vocês forem pesquisar alguns sites para estudo, tomem cuidado, igual eu mostrei ali. É meio complicado esses sites que fazem teste, tá? Porque quando uma empresa começa a fornecer as coisas para a empresa, para pessoa testar, ele vai falar bem de qualquer jeito, né? Então, tem que tomar muito cuidado, assim, quando vocês for ler com um senso crítico bem grande, tá? Por isso que eu falo, igual eu falei, da questão lá quando tinha o Clube do Hardware. Era muito legal, porque ele não se vinculava a nada comercial, tá? Ele era bem, assim, ele era bem voltado para a parte prática mesmo de uso. Então, quando você via um teste lá de hardware,
seja de um computador ou chegou a fazer de notebooks, né? De memórias, de estudos, quando teve a transferência do padrão DDR2 para o DDR3, tinha um artigo gigante explicando as diferenças entre um e outros, tá? Que fez com que faz com que você entenda muito melhor. O único problema, igual eu estava falando do guia do hardware lá do site, é a linguagem técnica demais, né? Às vezes a pessoa está no início ainda, usa-se uma linguagem técnica, é complicado. É igual lá no site do Kali também. Se vocês forem ler aqueles artigos, vocês vão ver que a linguagem é extremamente técnica. Então, quando você pega um site onde a linguagem é extremamente técnica, é muito complicado de se entender. E outra coisa é assim também, é o que faz às vezes as pessoas desistirem. O que faz uma pessoa desistir, às vezes, não é nem a dificuldade. Você fala, pô, desisti porque era difícil. Não, é porque começaram a usar uns termos impossíveis de se entender, e aí a pessoa desiste mesmo. Ela põe na cabeça dela que ela não vai entender aquilo e ela nunca mais vai atrás, tá? Pessoal, eu só esqueci de falar um negócio para vocês. É o seguinte, às sextas-feiras na escola agora, vai ter um curso de inglês lá, curso de inglês básico. Não vai ser presencial, vai ser online. Aí quem quiser fazer, tem que falar comigo lá para eu passar o nome para a professora. Nós temos 4 horários, um de manhã, 2 à tarde e um à noite. Aí quem quiser, quem se interessar, é só me mandar mensagem depois, tá? Que eu coloco o nome lá e a professora entra em contato, tá bom? Agora ele está instalando o repositório de segurança. Outra coisa, pessoal, ele está sendo rápido a instalação por 2 motivos. Uma, porque não tem mais atualização, e porque essa distribuição ela tem quase 10 anos já. Então, ela deve ter uns 8 anos essa última versão. Ela é bem antiguinha. Quer ver? Vou ver se eu acho que é o. Está instalando o USB, está acabando já. Uma das coisas, uma vez eu falei num fórum que esse sistema ele poderia ter 12 anos a última versão já. Não, faz mais tempo ainda. A última versão é essa que nós estamos instalando. Ela foi lançada em 12 de junho de 2008. Então, assim, ele devia, igual ele se desfez do site, né? Ele devia ter vendido também os direitos do Kurumin, né? Ter continuado ou passado, né? Pelo menos para alguém continuar atualizando. Que era um sistema que hoje daria para utilizar tranquilamente, desde que ele continuasse com a mesma filosofia de ser um sistema leve, fácil de usar. Ali vocês estão vendo, fácil de instalar, né? Desde que ele continuasse com essa mesma filosofia, seria muito bacana. Terminando já, 94, ele vai reiniciar. Vamos ver lá como é que tá a nossa instalação do nosso Kali. Ah, o do Kali acabou. Bom, ele pergunta se você quer carregar o Grub, né, na instalação. Sim, eu quero. Nesse dispositivo. Agora ele vai instalar o Grub. Olha como demorando e o Kurumin já vai acabar. Já está configurando, vendo o hardware. Um dos problemas que nós tínhamos do Linux, no princípio também, era muito driver. Tá? Então, dava muito erro de driver. Bom, aí ele pede para reiniciar e acabou a instalação. Olha como é bem mais rápido, tá? Já vai iniciar já. Carregando aí. Ou tem que apertar o Enter.
Apertar o Enter, senão eu ia ficar o dia inteiro esperando. Por que NG ali embaixo? Oi? Por que É tem. Nougat, quer dizer. Ah, é o tipo, né? É o tipo, desculpa, a versão. Vamos lá, carregando ainda. Pronto, tá lá, ó. Nome de usuário, aula e a Aula senha. 2, 3. A senha aqui não é 123. Quem te falou que é 123? Pronto. Tá? E o nosso querido. Olha lá, o nosso querido Kali nem terminou ainda. Mas é lógico, gente, que são distribuições diferentes, tá? Se eu abrir o terminal aqui, ó, ele tem também terminal, tema, ó, o terminal faz o mesmo trabalho, aquele terminal de comandos lá que nós estávamos estruturando, tá? Bom, pessoal, enquanto ele termina a instalação do Kali, vamos fazer mais esses exercícios aí, mais 10 minutinhos para vocês e depois tem o último. Vai lá, pessoal, por favor. É quantas características na 4? É quantas características na 4? 4. Pode ser umas duas também, só pra gente fazer rapidinho.
Bom, vamos lá, pessoal. Vamos ver se ele já acabou aqui. Nosso curumim funcionando normal, né? Vamos lá ver como é que tá se o nosso Kali acabou. Aí, vamos dar um continuar. Vai finalizar a instalação e vai reiniciar, né? E se ele vai carregar. Ali, ó. Kali Linux. Vamos entrar nele. Uma das coisas mais legais são esse desktop do Kali. Esse desktop do Kali é as imagens, né, dele. É muito legal. Bom, porque não. Quer ver que ele não carregou o grupo? Lá o terminal tá carregando. Vou colocar meu nome de usuário, minha super senha. Está pronto para uso. Então eu defini o group como minha estrutura, né, de início, ele já vai entrar no desktop. Carregando ainda. Aí aqui tá as aplicações, ó, o terminal dele. Tá? Esse esquema. Se ele vai ter alguns softwares aqui, alguns programas que ele já vem, né? Tá em todos. E assim, não é assim não, gente. Isso que eu queria falar agora. Vamos pegar o Kelly Tools aqui. Deixa eu ver. Aqui. Não é só clicar e ele já vai fazer. Tem uns comandos que você tem que fazer também. Você acha que é só clicar aqui ele já vai. Vou clicar aqui, porque vou pegar um aplicativo que é de invasão, por exemplo. Abre a rede. Oi? Abre a rede de alguém. Então não é assim não. Tem uma configuração que você tem que fazer, tem que programar. Não é só clicar e ele vai. É difícil programar. Um pouquinho, tem que estudar, né? Tem que estudar um pouco. A gente acha, tentando achar deixar pelo menos a de verificação. Pois aí você vai trabalhando com ele. Não quero fazer isso não. Vai dar B.O. Mas é tudo assim. Primeiro você tem que criar a estrutura, né? Simples assim, não é só clicar e arrastar não, tá? Então, ó a diferença. Esse aqui é o Kali. Vou pular do lado aqui. E cadê o nosso curumim? Nosso curumim aqui desse lado, né? Não tem Aqui no interface gráfica? curumim, os dois estão com interface gráfica, normal. Eu falo a Não, diferença na mas sabe, interface gráfica. Não, as diferenças entre um e outro, tá? Bom, eu vou tentar abrir um site aqui, ó, no Curumim. Olha aqui que interessante. Vou abrir o site da escola. Esse é um dos problemas, ó, de se usar o Curumim. Não só mesmo quando ele abre com erros e com falhas. Esse é o problema, tá? Bom, pessoal, conforme eu falei para vocês, hoje a gente acaba essa parte de software livre. Semana que vem, o que a gente vai fazer? Nós vamos iniciar uma revisão zona geral, tá? Dos assuntos que nós já tivemos desde lá do primeiro até hoje. Então, serão alguns dias ali. E aí eu quero... Para que vai fazer essa revisão? Primeiro de tudo,
Primeiro, para que nós poderemos ver as nossas falhas, o que falta aprender, né? E assim, e quem já sabe, relembrar um pouco, tá? Então, nós vamos ver, por exemplo, os conceitos de hardware, conceitos de montagem, vamos ver também o conceito de software, vamos ver o conceito de formatação novamente, tá? Para que isso? Quem já sabe vai rever, vai poder tirar algumas dúvidas. Quem ainda tem dificuldades nisso aí, vai poder aprender melhor, tá? Inclusive, vocês podem me mandar o que eu quero de vocês. Vou abrir aqui. Vocês vão escolher uma distribuição Linux. Falar sobre ela. Vocês têm bastante tempo, então tem que ser uma coisa bem legal, tá? Qual que, qual que é o diferencial? Não pode ser uma distribuição que nós já tenhamos. Então não pode ser o Ubuntu, não pode ser o Lite, não pode ser o Mint, não pode ser o Kali e não pode ser o Fedora e o Kurumin. Tem centenas ainda fora essa, mas não pode ser essa. Tem que ser uma que nós não fizemos ainda. Beleza, pessoal? Temos meia horinha aí. Podem começar, por favor.